Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 23, versículo 11. Lembrando que na próxima semana nós teremos culto de ceia às 10 da manhã e às 19. Amém? Atos capítulo 23, versículo 11. E nós estamos iniciando hoje, nesse mês, e declarando profeticamente o nome do nosso mês de agosto: Deus, a minha alta defesa. Amém? Deus é a minha alta defesa. E o tema dessa palavra é encontrando coragem para continuar. A palavra do Senhor nos diz, em Atos 23, versículo 11, na noite seguinte, o próprio Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo. Você falou o meu respeito aqui em Jerusalém e vai também falar em Roma. Olhe para quem está ao seu lado e diga: tenha coragem. Agora diga como um profeta, diga: tenha coragem, o Deus que começou vai completar na sua vida. Amém? Pai, eu quero nesta noite te agradecer pela tua palavra, pelo teu Espírito que já está aqui nesse lugar. Eu quero me colocar como instrumento nas tuas mãos, Senhor, e que o Senhor use a minha vida para a glória do teu nome, Pai. Eu quero bendizer o teu santo nome e declarar não a mim, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Esvazio-me de mim mesmo, Pai, e que em nenhum momento eu venha atrapalhar o que o Senhor preparou para o teu povo nesta noite, mas que eu seja um canal para cumprir a tua vontade. Usa a minha vida em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, no capítulo 23 do livro de Atos, nós vemos um momento em que a igreja está tomando um novo rumo. Agora, Deus está levantando um homem chamado Paulo, com uma missão de quebrar as fronteiras, romper as fronteiras de Jerusalém e levar o evangelho aos gentios. Paulo é um homem extremamente impetuoso, um homem determinado, e que tem um encontro com o Senhor que foi marcante. Um dia, discursando para o rei Agripa, ele disse: rei, desde o dia em que eu fui afetado pela visão celestial, nada mais me demoveu. A minha vida passou a ser para cumprir o propósito eterno de Deus. Eu não abri mão mais. Eu vivo por essa visão. Eu caminho por essa visão. Veja que ele estava diante de um rei que poderia libertar ele, que poderia dar liberdade para ele, que era prisioneiro de Roma. Mas naquele momento ele diz que ele não é prisioneiro de Roma, ele é prisioneiro de Cristo Jesus, e que estar aonde ele está, vivendo o que ele está vivendo, passando o que ele está passando, faz parte do propósito daquele que o comprou, daquele que o aprisionou, daquele que é Senhor da vida dele. Então veja que coisa tremenda essa visão do apóstolo Paulo, essa convicção, essa confiança, essa certeza. E esse homem impetuoso, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E a Bíblia diz que ali ele tem um encontro com o próprio Cristo ressuscitado. E o próprio Cristo ressuscitado ministra na vida do apóstolo Paulo, ministra princípios. É ele que tem agora a incumbência de resgatar alguns valores que foram perdidos pelos apóstolos. A igreja apostólica que nasce em Jerusalém, com o passar do tempo, foi trazendo algumas coisas que tiraram os valores dessa igreja e que mudaram até mesmo a celebração da ceia. E é preciso o próprio apóstolo Paulo dizendo: eu recebi do Senhor Jesus. Ele não teve na ceia com Jesus,
Ele não era apóstolo naqueles dias, mas o Senhor o arrebata e toma ceia com ele, para que ele possa trazer uma nova direção. E é esse homem, cheio do Espírito Santo, um homem que traz na sua vida uma guerra. O apóstolo Paulo, logo cedo, ele descobriu e ele percebeu que Jesus na vida dele tinha um propósito de matar a sua própria alma, para que a vida que estava no Espírito fluísse para aquela alma. Ele precisava morrer para ele mesmo. Então, logo cedo ele diz: eu quero morrer para mim, para que eu possa viver para Cristo. Para que eu possa viver essa vida de Cristo, eu preciso morrer para mim mesmo. E nesse momento, ele está testemunhando ali em Jerusalém, e ele está testemunhando diante do Sinédrio, diante dos poderosos, diante daqueles que haviam crucificado Jesus, diante daqueles que um dia lhe deram carta para que ele fosse perseguir os cristãos. Foi nesse afã de prender cristãos na Síria, em Damasco, que ele teve um encontro com o Senhor, e ali ele foi transformado, a vida dele foi mudada, e agora ele está exatamente falando no Sinédrio, falando para esses poderosos, que um dia eram aliados a ele, e que ele agora está falando de Cristo. E a Bíblia diz, no capítulo 23 do livro de Atos, que aquele povo ficou revoltado, porque um dos grandes problemas da religiosidade é que toda a informação da religiosidade fica na alma, ela não fica no intelecto, ela não está no espírito, porque se estivesse no intelecto, quando a verdade vem, liberta. O religioso não é liberto, porque toda a informação dele está na alma. E é por isso que não poucas vezes a gente ouve pessoas dizendo: a minha vida inteira eu aprendi desse jeito, a minha vida inteira eu vi meus pais fazerem assim, eu fazia assim, e eu vou continuar fazendo assim. Não é verdade? Quantas vezes nós já ouvimos, até mesmo dentro da igreja evangélica, existem pessoas com conceitos que não se abrem para mudar. Por quê? Porque está dentro de uma religiosidade, é algo que está no sentimento e não na razão, porque se está na razão, quando a verdade chega, muda, mas está no sentimento. Aquilo que está no sentimento não passa por uma ação, apenas reações. E os religiosos geralmente são violentos, os religiosos muitas vezes se tornam pessoas barulhentas, se tornam pessoas perseguidores. Por quê? Porque só reagem, não agem, não pensam, não fazem o que a Bíblia diz, o culto racional, o culto inteligente, o culto que passa por uma transformação de mente, um culto que passa por uma renovação do nosso jeito de pensar. É isso que nos transforma. E esse é o Paulo, e ele agora está falando para esses religiosos, e ele foi preso, ele foi aprisionado, e agora parece que tudo acabou, ele está nas mãos dos poderosos. Quem pode livrá-lo? Quem pode mudar essa situação? Há momentos na nossa vida que parece que nós estamos à mercê daqueles que têm poder, que nós estamos à mercê das potestades que atuam nesse mundo. Parece que nós estamos à mercê dos principados que atuam na vida desse mundo. Mas o que eu quero lhe dar nessa noite, uma palavra de esperança, é que Deus é a nossa fortaleza alta, Ele é o nosso alto refúgio, e aquele que tem promessas, Ele vai cumprir na sua vida e na minha vida, aconteça o que acontecer. Não há como mudar isso, porque Ele é Senhor sobre todos. Engana-se aqueles que pensam que existe uma polaridade entre bem e o mal. Não existe, não existe.
o Senhor já venceu o diabo. Amém? Então não fique na sua cabeça, quem está em guerra contra o diabo é você e não Jesus. Jesus já venceu o diabo. O diabo já foi vencido, já foi colocado debaixo dos pés do Senhor. Ele já foi tomado as chaves do inferno e da morte. Jesus já venceu. Então não existe essa polaridade que você pensa. Porque quando o seu Deus, que você crê, está vivendo o mesmo desespero que você vive, que esperança você tem? Se o seu Deus, se você acredita naquele equilíbrio entre o yin e o yang, não sei, eu acho que é isso, né? Aquelas duas forças que os orientais falam do equilíbrio entre o bem e o mal. Não existe esse equilíbrio, não existe esse equilíbrio, porque não há nenhuma força no universo que possa superar ou equilibrar a força do Deus Criador e Redentor. Não existe. Então quem é que está em guerra contra o mal? É você, somos nós. E como nós vamos vencer? A palavra de Deus diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que você se encha do Senhor, que você tome posse daquilo que Deus tem na sua vida, e que você possa crer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Já chegou aqui os mais que vencedores. A palavra dele diz: quem pode nos separar? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será vida, morte, espada, fome, nudez, coisas do passado que te apavoram, coisas do futuro que te deixam ansiosos? Nada e ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por causa dele nós somos mais que vencedores. Paulo, ele está agora aprisionado, mas não está sozinho. E eu quero lhe dar essa palavra nesta noite. Não importa o que você esteja vivendo, você nunca esteve sozinho, porque Ele está com você. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Uau, apóstolo, mas mesmo naquele momento em que eu virei as costas, ninguém pode apostatar de Cristo. Ninguém. Quando ele fala para a igreja de Éfeso, ele diz: vocês pararam de me amar, mas eu caminho no meio de vocês. Eu caminho no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Sou eu. Quando ele fala para a igreja de Pérgamo, ele diz: vocês casaram com as trevas, mas eu estou no meio de vocês, e eu sou aquele que vou olhar para vocês com a espada da minha boca, porque eu trago o discernimento do que está no mais íntimo do coração. Quando nós olhamos a igreja de Laodiceia, que o Senhor já está fora dela, Ele nem mais dentro está, a gente vê Ele dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu vou entrar e vou fazer uma festa com vocês. Posso ouvir um amém? Então veja, Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos deixou. Ele está conosco. E não importa o que você esteja vivendo, tem uma palavra dele para você nesta noite. Tenha coragem, porque eu estou com você. E o propósito que eu tenho para a sua vida é maior do que a situação que você está vivendo. Então, o apóstolo Paulo, naquela noite, ele recebe uma visita do anjo do Senhor. Aliás, do próprio Senhor Jesus. Não é um anjo, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Cristo. E é interessante que diz: o Senhor apareceu a Paulo. Vamos falar juntos? O Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, porque assim como você testemunhou o meu respeito aqui, você vai testemunhar em outro lugar. Aqui não é o teu fim, eu estou só começando contigo. E assim como Deus contemplou essa situação de Paulo e encheu ele de coragem para continuar,
Ele também está contemplando a vida de cada um de vocês, a dor de cada um de vocês, o sofrimento e a adversidade de cada um de vocês, os medos, e Ele deseja encher você de coragem para seguir adiante. Mas como é possível encontrar coragem para continuar? Como é possível encontrar essa coragem? Primeiro, tomando posse da presença de Deus nas nossas vidas. No versículo 11 diz: na noite seguinte, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. Você tem tomado posse dessa presença? Você tem percebido o quanto Deus é presente na sua vida? Você tem olhado quantos livramentos Deus tem trazido para você, para a sua família? Quantas coisas Ele tem feito? Nós precisamos tomar posse dessa presença. Quando Jesus ele chega para Paulo, ele diz: Paulo, tenha coragem, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou contigo. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Isaías, no capítulo 43, olha o que a palavra do Senhor nos diz no versículo 2: quando você andar através do fogo, você não vai se queimar, as chamas não deixará em brasa. Quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu sou contigo. Uau, eu sou contigo. No capítulo 40 de Isaías, no versículo 28 e 29, ele diz: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece aquele que está cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Tem alguém cansado aqui? Ele é o Deus que fortalece. Tem alguém aqui sem vigor? Ele é aquele que traz vigor. Ele é aquele que levanta. Ele é aquele que abençoa. O que nós precisamos? Tomar posse da presença dEle na nossa vida. Precisamos tomar posse, precisamos crer, precisamos confiar. Segundo, creia na providência de Deus. Não duvide dessa providência. Creia que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir na sua vida. No versículo 11, ele diz: na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu e se colocou ao lado de Paulo. Deus nunca perde os seus filhos de vista. A providência de Deus encontrou Paulo na hora certa, talvez no momento em que ele estivesse mais necessitado. A Bíblia diz: na noite seguinte. É interessante, porque a noite sempre está relacionado com os nossos medos, mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer para cada um de nós. Nesse tempo em que o Senhor está dizendo: eu vou proteger vocês, eu vou guardar vocês. É uma promessa, é um compromisso, não é uma palavra jogada, é um compromisso de Deus. É Ele dizendo: ei, no momento mais difícil da sua vida, eu estarei com você. Olha o que diz o versículo 16 a 24 do capítulo 23. Naquele dia que Paulo estava sendo preparado para ser morto, porque alguns judeus haviam feito um voto de matar Paulo, mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse: leve este moço ao comandante, ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse: aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu para que eu trouxesse este moço, porque ele tem uma informação para o Senhor. O comandante pegou o moço pela mão, levou a um lado e perguntou: o que é que você tem para me contar? E ele respondeu: alguns judeus combinaram pedir ao Senhor que leve Paulo amanhã ao conselho superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso,
pois mais de 40 deles vão ficar escondidos, esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram este juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu: não diga a ninguém que você me contou isso. E mandou que o moço fosse embora. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 soldados e mais 60 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. A providência de Deus chega sempre na hora certa e nada impede os planos de Deus. Deixa eu falar algo para você. Eu creio que nesse momento, no reino do Espírito, o Senhor está liberando um exército de anjos para guardar a vida de muitos que estão aqui. Nesse momento o Senhor está liberando o seu exército para cuidar, para guardar a sua vida, para levar você ao lugar seguro. Olha que interessante, aqueles que estavam aprisionando Paulo, agora estão protegendo ele. 200 soldados, 200 lanceiros. O que Deus precisa liberar para arrancar você dessa situação difícil? Ele vai fazer. Creia nisso, Ele vai fazer, porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Para você encontrar coragem para continuar, sair dessa reunião hoje, sair desse culto hoje, com essa coragem, com esse coração renovado, aproprie-se do grande amor de Deus para com você. O versículo 11 diz: na noite seguinte o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém, e você vai falar também em Roma. Deus disse a Paulo: coragem. É como se Deus estivesse dizendo: Paulo, jamais se permita achar que o que você fez em Jerusalém não teve qualquer valor. Teve valor sim. Você testemunhou a meu respeito. Preste atenção o que Deus diz à igreja de Filadélfia no capítulo 3, versículo 8. Eu sei que vocês estão fazendo, eu sei que vocês têm pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eis que eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. É porta que eu estou abrindo e ninguém vai fechar na vida de vocês. Uau, é esse amor que olha para nós e Ele diz: ei, talvez você esteja pensando que a sua caminhada cristã não tem valor. Tem muito valor sim. Eu tenho visto que talvez você não tenha muita força, que talvez você esteja até mesmo cansado, exausto, mas você não negou o meu nome. Se prepare, igreja, porque eu vou abrir uma porta diante de vocês que ninguém vai poder fechar. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. E eu creio, queridos, que nesse tempo que nós estamos entrando, desse mês de agosto, Deus vai abrir portas. No meio de todas essas situações confusas, se preparem, porque tem uma porta que Deus vai abrir, e que muitos vão tentar fechar e não vão conseguir. Só os que creem, dê um aplauso bem forte ao Messias, e diga glória a Deus por isso. Talvez você chegou aqui nesta noite para ouvir essa palavra, você chegou aqui nesta noite para ouvir essa palavra, porque você estava se dizendo: como eu vou conseguir vencer essa situação? E Deus está mandando dizer: ei, fica tranquilo, porque a porta que eu vou abrir, ninguém vai poder fechar na sua vida. E por último, para encontrar coragem para continuar, confie no plano de Deus para a sua vida. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e diz: você também vai falar da minha vida em Roma. O plano de Deus é sempre maior do que o nosso. Aquilo que Deus planejou vai muito além daquilo que a gente planejou. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
No capítulo 1 de Filipenses, versículo 6, ele diz: porque eu estou bem certo de que Deus, que começou essa boa obra na vida de vocês, vai continuá-lo e completá-lo, até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Ele vai completar, não vai ficar pelo meio, não vai ficar no meio do caminho. Sabe, queridos, talvez você tenha chegado aqui pensando em desistir. Talvez você chegou aqui decidido jogar a toalha em áreas da sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida espiritual, ministerial, familiar, profissional. Você chegou talvez a esse culto, você que está em casa participando desse culto, disposto a abandonar tudo, jogar a toalha. Mas o que eu quero lhe dizer é que Deus quer encher a sua vida de coragem para continuar. E embora você se sinta ou se encontre até dentro de algumas prisões, nenhuma prisão é suficiente para impedir que o Senhor entre nela e diga para você: coragem, porque eu vou abrir essas portas para cumprir o meu propósito na vida de vocês. Sabe, queridos, se você ainda está vivo, há um propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito. Hoje eu estava visitando o irmão Cristiano, e ele disse: apóstolo, a minha vida é um milagre, porque naquele mês que eu estive na UTI, 60 pessoas morreram, gente jovem, mais jovem que eu, com mais saúde do que eu, 60 pessoas morreram, e ele disse: por que eu estou vivo? E a pergunta não é nem por quê, para quê? Porque Deus tem um propósito na vida sua. E eu falava com o Cristiano e Esther hoje: logo vocês vão estar bom. Não é para vir para a igreja, mas é para cumprir o propósito que Deus tem na vida de vocês. Sabe, queridos, a gente não pode olhar para a nossa vida e deixar de perguntar isso: por que estou vivo? Por quê? Para que a minha vida está aqui? Por que aqueles que me aprisionaram ainda não me destruíram? Porque há um plano maior na sua e na minha vida, e Ele que começou vai completar até o tempo de Cristo Jesus. Então hoje eu venho aqui trazer essa palavra ao seu coração. Encontre coragem na presença de Deus, através da palavra, através de uma vida de oração. Encontre coragem para continuar na providência de Deus, através da fé e da esperança. Se encha de fé, se encha de esperança. Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu no Deus que ressuscita os mortos e que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E isso lhe foi imputado para a justiça. Encontre coragem para continuar no grande amor de Deus, porque Ele conhece e reconhece os seus acertos. Ele não está só apontando os seus erros, Ele sabe de tudo aquilo que você fez de bom, e o amor dele hoje está vindo para trazer você de volta, para começar um tempo novo na sua vida. Encontre coragem para continuar no plano de Deus. Ele ainda não terminou a obra dele na vida de cada um de vocês. Quantos creem nisso? Ele ainda não terminou essa obra na sua vida. Encontre coragem hoje para continuar, porque Deus ainda está trabalhando na vida de cada um de nós, e há muito que Ele vai fazer em você e através da sua vida. Eu quero lhe convidar a se colocar em pé nesse momento. Aleluias. Ora bachoriandele cantaria lamaia rianas. Aleluias. Feche os seus olhos. Querido Pai, eu creio nesse mover do Teu Espírito aqui nessa noite.
Eu creio, Senhor, naquilo que Tu estás gerando na vida da Tua igreja nesses dias. Eu creio nas cadeias que estão sendo quebradas aqui hoje, Pai, e na libertação que o Senhor está trazendo para a vida da Tua igreja, Pai. Eu creio, pois aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o tempo de Cristo Jesus. Hoje, eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor está entrando em casas. O Senhor está chegando nesse lugar aonde cada uma vida está acompanhando esse culto. Só para dizer: coragem, meu filho, coragem, minha filha. Eu vou fazer na sua vida aquilo que eu sonhei, que eu planejei. O que eu tenho para fazer na sua vida está só começando. Em o nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos e diga: Pai bendito. Levante suas mãos e declare: Pai bendito, eu quero te agradecer por esse amor tão grande. E hoje eu recebo esta coragem, esse renovo que vem de Ti, Senhor. E eu coloco a minha vida inteiramente nas Tuas mãos, Senhor, para que seja cumprido a Tua vontade. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua vida. E eu digo sim, Senhor, eu digo sim ao Teu chamado, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.